Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Anne, faço parte do programa de residência pedagógica e preparei essa aula de revisão para vocês. O tema da aula é filocordata, protocordados e cordados. Então vamos ver quais são as características gerais desse grupo. São deuterostômios, que é quando o blastóporo que tem lá no embrião origina primeiro o ânus e depois a boca. Simetria bilateral, que é quando o corpo é dividido em duas metades iguais ou praticamente iguais. Possuem o tubo nervoso dorsal, fendas branquiais na faringe, sistema circulatório fechado, segmentação ou metameria, que consiste na organização do corpo em segmentos, e esses segmentos se repetem ao longo de todo o comprimento do corpo. São triblásticos, que são animais que apresentam 3 folhetos embrionários, sendo esses a endoderme, mesoderme e ectoderme. São celomados, que são os animais que apresentam a cavidade geral do corpo delimitada pela mesoderme. E tem características que são fundamentais para os representantes desse grupo. Isso não quer dizer que esses animais possuem essas características por toda a vida, mas possuem pelo menos em uma fase da vida, como por exemplo no desenvolvimento embrionário. As características são a presença da notocorda, que é uma estrutura de sustentação que está presente pelo menos durante o desenvolvimento embrionário. No subfilo vertebrata, a notocorda permanece até o fim dessa fase embrionária e depois é substituída pela coluna vertebral. As fendas branquiais, que são permanentes nos cordados aquáticos mais primitivos, e nos demais são estruturas apenas embrionárias. O sistema nervoso dorsal, que se forma no embrião, permanece nos cordados por toda a vida. A cauda pós-anal, que se estende além do ânus, todos os cordados possuem também, nem que seja apenas durante o seu desenvolvimento embrionário. E aqui, essa é a classificação do filo cordata. Os protocordados, que são divididos em 2 subfilos, os urocordatas e o subfilo cefalocordata. E os cordados, tem o subfilo vertebrata e 2 superclasses. Dentro dessas superclasses temos a classe Cyclostomata, classe Chondrictis, classe Osteictis, e na superclasse Tetrápoda, classe Anfíbia, classe Reptília, classe Aves e classe Mamália. Os protocordados possuem poucos representantes, são marinhos e vivem no litoral, enterrados na areia ou fixos em rochas. E como dito antes, os protocordados são divididos em 2 subfilos, os urocordatos e os cefalocordados. Para os urocordados, trouxe como exemplo as assídeas, e para os cefalocordados, trouxe como exemplo o anfioxo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Urocordados ou tunicatas. Por que eles também são conhecidos como tunicatas? Porque eles possuem o corpo revestido por uma túnica feita pela proteína tunicina, que é semelhante à celulose, e por isso são conhecidos também como tunicatas. Apresentam a notocorda somente na fase larval, são fixos quando adultos, ou podemos chamar também de sésseis, ou seja, costumam ser encontrados presos a alguma rocha, por exemplo, mas durante a fase larval têm vida livre. São animais filtradores. E o que isso quer dizer? A água passa por essa estrutura aqui, que se chama sifão inalante. Depois de passar por esse sifão, a água se encontra nesse órgão que chamamos de faringe. E esse órgão possui cílios, que faz com que a água saia aqui do outro lado, por essa estrutura que chamamos de sifão exalante. Enquanto essa água passa de um lugar para o outro, aqui dentro desse órgão, existe um muco que prende os nutrientes, que então são carregados até o estômago, que está bem aqui, e sobem pelo intestino até sair pelo ânus. E aqui bem embaixo tem um coração bem primitivo. Bom, eles são hermafroditas, fazem fecundação cruzada, que é quando 2 indivíduos se fecundam simultaneamente, vivem isolados ou em colônias, e existem cerca de 1.500 espécies. Cefalocordata. Esse animal também é conhecido como lanceolado, por ter um formato de lança.
Eles são pequenos, geralmente têm entre 5 e 6 centímetros, e vivem semi-enterrados na areia, como podemos ver aqui na foto ao lado. A natação deles se dá por contração dos miótomos. Presença da notocorda desenvolvida, ela se estende da cabeça até a cauda do animal, por isso o nome de cefalocordatas. Inclusive, o nome do subfilo anterior, urocordata, se dá pela presença da notocorda que se apresenta somente na cauda da fase larval do animal. Uro é cauda. São dioicos com fecundação externa. Essa estrutura aqui, na boca do anfíoxo, se chama cirrus e agem como uma barreira de proteção para que não entrem partículas muito grandes na sua boca. Ele não tem coração, mas possui vasos sanguíneos, que fazem uma certa contração e conseguem exercer essa função. Bom, falamos dos protocordados e agora vamos falar dos cordados. Eles possuem coluna vertebral e também possuem crânio com encéfalo. O subfilo anterior não possuía isso. Como foi dito lá no início, eles são subdivididos em duas superclasses e tem toda essa diversidade de classes que estamos vendo aqui. Ciclostomata, condrictis, osteíctis, anfíbia, reptília, aves e mamália. Classe Ciclostomata, ou como são conhecidos também, agnatos. Aqui como exemplos eu trouxe a feiticeira e a lampreia. Não possui mandíbulas ou maxilas, então o formato da sua boca é circular. Tem a estrutura do corpo alongada, como podemos ver aqui nas fotos. O seu corpo não possui escamas e nem tecidos duros internos. São necrófagos e ectoparasitas. Necrófagos que se alimentam de animais mortos e ectoparasitas quando não precisam se alojar no interior de um hospedeiro para se alimentar deste. São dioicos com fecundação externa e apresentam estágio larval. Existem cerca de 50 espécies. Classe Chondricti. São os peixes que possuem esqueletos cartilaginosos. São principalmente marinhos. No exemplo, estamos vendo aqui uma raia e um tubarão. Possuem escamas placoides, que são escamas que se assemelham a dentes, e isso dá para o animal um aspecto mais áspero. A boca desses animais é ventral e possuem 5 fendas faríngeas. São ectotérmicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não conseguem controlar a temperatura do próprio corpo, ou seja, a temperatura do seu corpo tem oscilações, assim como a temperatura do ambiente em que ele está inserido. São o que chamamos de animais de sangue frio. O sistema cardiovascular deles é fechado, simples e completo. O coração tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. A urina é eliminada por uma estrutura chamada cloaca, e a principal excreta é a ureia. A sua agilidade é devido à musculatura segmentada. E esses peixes não possuem bexiga natatória. Falaremos um pouco sobre mais para frente, quando estivermos falando sobre peixes ósseos. Classe Osteicti são os peixes com esqueletos ósseos. Eles possuem uma boca terminal, aqui na pontinha, com 4 fendas branquiais que são protegidas por um opérculo. Esses opérculos são placas ósseas que têm essa função, de proteger as fendas branquiais. Tem a pele com escamas de origem dérmica que são lubrificadas por um muco. E eles possuem a linha lateral. E o que seria essa linha lateral? É um sistema de órgãos que são usados para detectar movimentos na água à sua volta. Esses peixes possuem um sistema cardiovascular fechado, simples e completo. O coração também tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. E esses peixes possuem bexiga natatória, ao contrário da classe anterior que não possuía. Mas o que é essa bexiga natatória? É um órgão que auxilia esses peixes a se manterem em determinadas profundidades, através do controle da sua densidade. E esses também são animais ectotérmicos. Agora, indo para a superclasse Vertebrata, classe Anfíbia. Os anfíbios são animais que vivem em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Os ovos desses animais são geralmente postos na água, pois a sua fase larval é aquática, o que conhecemos como girinos. Esses girinos passam por metamorfose até virar um adulto terrestre, que vive próximo a ambientes aquáticos.
A circulação da classe anfíbia é dupla e incompleta, pois passa 2 vezes pelo coração, e assim ocorre a mistura de sangue venoso com sangue arterial. A estrutura do coração dessa classe já começa também a ser diferente das anteriores. Aqui temos um coração com 3 cavidades contendo 2 átrios e um ventrículo. Eles têm a pele nua e usam a própria pele para fazer trocas gasosas, hídricas e iônicas. Tem respiração branquial, por brânquias, tem respiração cutânea, que é pela pele, e também respiração pulmonar. A sua pele é pobre em queratina e alguns indivíduos dessa classe possuem glândulas de veneno. Eles são dioicos, com fecundação externa, têm o desenvolvimento indireto, que é quando o indivíduo tem uma fase larval e precisa passar por uma metamorfose para chegar à aparência de um indivíduo adulto. São ectotérmicos, que são aqueles indivíduos que precisam de fontes externas para manter a sua própria temperatura. Aqui temos alguns representantes da classe anfíbia. Os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas, os urodelos, que são as salamandras e os tritões, e os ápodes, que são representados pelas cecílias e cobras cegas. Mas tenho certeza que você tem uma dúvida martelando na cabeça. Quem é sapo? Quem é perereca? E quem é rã? Não é tudo sapo? Não são todos iguais? Não, não são todos iguais. Vamos conhecer um pouquinho sobre quem é quem? As rãs, elas possuem a pele mais fina, úmida e brilhante, em comparação com os outros dois. As patas traseiras delas são bem longas e correspondem a mais da metade do seu tamanho. Gostam de água, então vivem perto de lagoas. Os sapos são esses com o corpo mais robusto. Eles têm a pele seca, áspera, rugosa, cheia de verrugas. Eles não costumam pular muito alto, os seus saltos são baixinhos e geralmente vivem em locais com pouca água. As pererecas são pequenas e têm a pele lisa. Não sei se dá para ver aqui na foto, mas nos dedinhos dela existem ventosas que ajudam elas a se fixarem em árvores, paredes. Quem nunca encontrou uma perereca na parede do banheiro alguma vez na vida? Seus olhos são bem grandes e bem saltados, e as pernas traseiras delas são finas e longas. Assim, elas conseguem dar saltos grandes. Por isso é assustador quando encontramos uma no banheiro, e de repente ela dá um super salto. Só voltando para fazer uma correção, aqui ficou repetido o nome 2 vezes de rã, mas aqui é a rã e aqui é o sapo, ok? Classe Reptília. Os répteis têm o corpo coberto por escamas, ou seja, é queratinizado. A sua reprodução é independente da água, diferente dos anfíbios, que precisam colocar os seus ovos na água, pois a sua fase larval é aquática. Os répteis são o primeiro grupo que se tornaram bem-sucedidos no ambiente terrestre. A urina deles é eliminada pela cloaca e a sua principal excreta é o ácido úrico. Seu sistema circulatório tem circulação fechada, dupla e incompleta. Aqui já temos um coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, porém incompletos. Os répteis são animais ectotérmicos, novamente aqueles que dependem de fontes externas de calor, particularmente da radiação solar. E a fecundação desses indivíduos é interna. Assim, é permitida uma maior proteção dos filhotes que se desenvolvem dentro de ovos. Esses ovos contendo casca protetora e anexos embrionários. A casca desse ovo é bem dura e resistente, assim evita a perda de água. Nesse ovo existe uma bolsa amniótica que envolve e protege o embrião. E aqui o alantoide surge pela primeira vez. O alantoide é um anexo embrionário que tem como função principal armazenar as excretas do embrião até o seu nascimento. Nos répteis e também nas aves, que é a próxima classe, esse alantoide se une a uma estrutura chamada córeo, e assim constitui o alantocóreo, que exerce uma função respiratória. Os répteis incluem 4 ordens: Quelônia ou Teixidines, que são as tartarugas, que são aquáticas, e jabutis, que são terrestres. Esfenodonta, ou Rhicocephalia, que são os lagartos tuatara. Esquamata, que são cobras, lagartos e anfisbenas. Essas que são conhecidas como cobras de 2 cabeças, por terem o formato da cauda parecido com o formato da cabeça.
e crocodília, que são os crocodilos e jacarés. E agora vem o momento da dúvida de novo. Quem é crocodilo e quem é jacaré? Jacaré e crocodilo não são a mesma coisa. Eles são bem diferentes. O crocodilo tem esse focinho mais afilado e longo, enquanto o jacaré tem um focinho mais arredondado e largo. Geralmente, os crocodilos são maiores que os jacarés. E os crocodilos podem ser encontrados tanto em água doce como em água salgada, enquanto o jacaré é encontrado apenas em água doce. Não existem representantes de crocodilos no Brasil, então todos aqueles animais que podemos encontrar por aqui são jacarés. Classe das aves. A linhagem que desenvolveu a capacidade de voar. São animais com os membros anteriores transformados em asas e possuem o corpo coberto de penas leves e flexíveis. É o grupo mais especializado dos vertebrados, até mais do que os mamíferos. As suas temperaturas corporais são elevadas e as aves são animais endotérmicos, que apresentam uma camada de gordura abaixo da pele que atua como um isolante térmico. E assim, elas podem controlar sua própria temperatura corporal, ao contrário dos animais anteriores, que são ectotérmicos. O voo apareceu cedo em sua história evolutiva. Mesmo as espécies que perderam a capacidade de voo ainda possuem muitas estruturas residuais e forte condicionamento morfológico e fisiológico. A capacidade de voo e endotermia, que é a capacidade de regular a própria temperatura corporal, propiciam altíssima mobilidade que refletiu na ampla distribuição das aves pelo planeta. O voo consome grande quantidade de energia, por isso aves têm um metabolismo alto, por ter um esforço muscular intenso. As aves têm um sistema respiratório único, onde não há mistura do ar que entra com o que sai dos pulmões. Apresentam epiderme queratinizada, sem glândulas, exceto a glândula uropigial, que está situada na cauda e que produz uma secreção oleosa que impermeabiliza as penas. Tenho certeza de que você já viu uma ave fazendo isso aqui. Quando a ave está fazendo isso, ela está molhando o bico com esse óleo que é secretado da glândula e passando pelas suas penas. As aves têm ossos que chamamos de ocos ou pneumáticos, que são ossos que contêm ar em seu interior. As aves têm o corpo com forma aerodinâmica, presença de osso externo com carena ou quilha, que é um osso situado no peito das aves, onde se prendem os músculos que movem as asas. Não são todas as aves que possuem esse osso externo com a carena, mas vamos falar um pouco mais para frente sobre isso. Possuem sacos aéreos, que são estruturas que auxiliam tanto na respiração do animal, como também na densidade durante o voo, ausência de bexiga urinária. Ovos se desenvolvem fora do corpo da fêmea, reduzindo a sua massa corporal. As aves possuem o sistema digestório completo. Aqui temos o papo, que tem a função de armazenar e amolecer os alimentos. O proventrículo, que é um estômago que lança sucos digestivos para iniciar a digestão. A moela, que é um segundo estômago com paredes muito musculosas. Na moela, os alimentos são triturados. Esse órgão é muito importante, já que as aves não possuem dentes. A cloaca, que é por onde as aves eliminam fezes, urina e colocam os seus ovos. E as aves excretam ácido úrico. As trocas gasosas são realizadas nos pulmões, unidos por sacos aéreos. E no final da traqueia da ave, existe uma estrutura chamada siringe. É um órgão, né, na verdade. Geralmente, quem canta é o macho, mas em algumas espécies as fêmeas também podem cantar. E essa estrutura, a siringe, é a que proporciona essa habilidade de cantar. O coração das aves é separado em 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos. Possuem a circulação dupla, fechada e completa. Assim, no lado direito do coração só é bombeado sangue venoso, enquanto do lado esquerdo somente sangue arterial. O sangue das aves, assim, é bombeado mais rapidamente, garantindo que a temperatura do corpo seja constante. O encéfalo das aves é mais desenvolvido do que o dos répteis, assim, as aves têm os sentidos mais desenvolvidos. Sistemática das aves.
Lembram que antes eu falei sobre a carena e que algumas aves não o possuem? Então, essas aves são as aves ratitas, enquanto as aves que o possuem são as aves carenatas. As ratitas têm asas reduzidas ou até ausentes, como no caso daquela ave, o kiwi. Possuem o osso externo achatado e sem carena, e têm os membros posteriores bem desenvolvidos. Exemplos de aves: ratitas, emas, avestruz, seriemas, kiwi, etc. Agora as aves carenatas. Possuem asas desenvolvidas, o osso externo com carena ou quilha e fortes músculos. Exemplo de aves carenatas: gavião, sabiá, canário, galinha, etc. As aves ocorrem em todos os continentes, incluindo o litoral da Antártida, e mesmo nas ilhas mais remotas, elas estão lá. Existem cerca de 9.000 espécies. As aves são a maior classe dos tetrápodes. E olha toda essa diversidade. Na verdade, isso aqui é muito pequeno para toda a diversidade que tem nessa classe. Aqui é uma indicação, de um documentário da Netflix que se chama Dançar com os Pássaros. É muito interessante porque podemos ver como existem aves diferentes, como elas se comportam de formas diferentes. É muito interessante, vale a pena assistir. Classe Mamália, mamíferos, a nossa última classe de cordados, e onde também nós, seres humanos, estamos inseridos. Os mamíferos apresentam glândulas mamárias, o que dá o nome ao grupo. Os mamíferos ocorrem naturalmente em todos os continentes e oceanos, exceto em ilhas isoladas, regiões extremamente frias, altitudes extremamente elevadas e regiões polares. É um grupo bem-sucedido em diversos tipos de ambientes, sendo adaptados a diversos modos de vida. São animais endotérmicos que podem controlar sua própria temperatura corporal, possuem pelos pelo corpo. A pele dos mamíferos é rica em glândulas sudoríparas, odoríferas e sebáceas, e possuem coisas como garras, unhas, espinhos, placas córneas, chifres, cascos, etc. O desenvolvimento dos filhotes é de forma completa, dentro do útero da mãe, e há a presença de placenta. Nos mamíferos também há a presença do músculo diafragma, e esse músculo é muito importante para o processo respiratório. Os hábitos alimentares são relacionados ao modo de vida, podendo ser herbívoros, frugívoros, carnívoros, onívoros, que são aqueles que têm alimentação variada, insetívoros e hematófagos. Os mamíferos têm a respiração pulmonar, o coração com 4 cavidades, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, sistema urinário com 2 rins, sistema nervoso mais desenvolvido. E sobre a reprodução, são dioicos com fecundação interna, e a maioria é vivípara. Vivíparos são os animais cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe. Sistemática dos mamíferos. Podemos dividi-los em 3 grupos: os prototérios, monotremados, os metatérios, marsupiais, e os eutérios, os placentários. Os prototérios são animais ovíparos, quando o embrião se desenvolve dentro de um ovo. Porém, esse ovo permanece por um longo período dentro do corpo da fêmea, da qual esse embrião vai estar recebendo os nutrientes. Tem a presença desse bico córneo nos adultos, e os dentes são presentes apenas em filhotes. E eles têm a presença de cloaca. Os mamilos não são bem desenvolvidos nos prototérios, então o leite é produzido pelas glândulas mamárias e é expelido através de pequenas aberturas na pele, da região ventral da fêmea. E aí os filhotes lambem o leite no ventre da mãe. Aqui nos exemplos, o ornitorrinco e a equidna. Os metatérios, ou como comumente chamados, marsupiais, possuem uma bolsa no ventre, como podemos ver aqui no canguru, e daí, dessa bolsa chamada marsúpio, que vem esse nome comum que chamamos de marsupiais. O útero e a placenta desses animais não é muito desenvolvido, pouco desenvolvido.
os filhotes nascem prematuros e se rastejam até o marsúpio, onde se prendem a um mamilo para a sucção de leite até completarem o seu desenvolvimento. Após esse período, os filhotes apenas recorrem ao marsúpio em busca de abrigo. E aqui no exemplo, como eu disse antes, o canguru e também o koala. Os eutérios. Os eutérios, também chamados de placentários, possuem fêmeas com placenta bem desenvolvida. As fêmeas possuem mamilos para amamentar as crias e todo o desenvolvimento dos filhotes se dá no interior do útero, onde o feto é alimentado a partir da placenta. Aqui no exemplo, os cachorros e nós, os seres humanos. Então é isso, pessoal. Finalizamos essa aula de revisão sobre os cordados. Foi uma pequena e rápida revisão. Espero que tenha sido de grande ajuda para vocês fazerem a prova. Até mais!